Bom, vamos falar agora da Lei 8429, de 2 de junho de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Ela que vai dispor acerca das sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito em decorrência de cargo, emprego ou função pública. O artigo 1º vai falar quem é que pode ser sujeito passivo e quem é que pode ser sujeito ativo para a lei de improbidade. Sujeito ativo será agente público e o sujeito passivo será a administração pública em geral. Então, empresas ou entidades que tenham participação do patrimônio público, de dinheiro público, serão sujeito passivo. O artigo 2º vai trazer o conceito de agente público, que para a lei de improbidade é um conceito mais amplo. Então, agente público, segundo a lei de improbidade, é toda pessoa natural que exerça algum tipo de vínculo com a administração pública, ainda que esse vínculo seja transitório, com ou sem remuneração. A título de exemplo, mesários em época de eleição podem ser alcançados pela lei de improbidade. O artigo 3º vai trazer um caso interessante, que é o caso do particular. O particular pode sim ser penalizado pela lei de improbidade, desde que ele concorra, induza ou se beneficie de ato praticado por agente público. Então, vamos supor aí que eu, enquanto agente público, sou secretário de finanças de determinado município, e aí um colega meu de classe, chega para mim e fala que como está todo mundo roubando, eu deveria entrar na onda e roubar também, e aí eu vou lá e cometo esse crime. Veja que eu fui induzido à prática do ilícito pelo meu colega de classe, então nós seremos penalizados pela lei de improbidade administrativa. Claro que a minha penalização vai ser diferente da dele por ele não exercer nenhum tipo de vínculo. Ele não pode ser demitido da administração pública, já que ele não faz parte, o que vai provavelmente ocorrer para mim. O segundo caso é quando, ao invés de me induzir, ele concorre comigo para a prática de um ato ilícito. E o terceiro é quando ele se beneficia de um ato praticado por mim. Então vamos imaginar aí que eu desvio dinheiro público, certo? Que era destinado ao município, ao qual eu sou secretário de finanças, e aí esse dinheiro desviado cai na conta dele. Eu ligo para ele para falar que o dinheiro é proveniente de um desvio feito por mim, só que ele, a priori, se recusa a receber esse dinheiro por ter preceitos morais e éticos e me fala que é ilegal, que é crime. Só que aí a gente tem aquela questão do jeitinho brasileiro e eu falo para ele que vou dar a metade do dinheiro caso ele aceite. E ele acaba cedendo à tentação, certo? Vejam então que ele não mantinha nenhum tipo de vínculo com a administração, ele não cometeu nenhum tipo de atitude. Ele foi beneficiado por uma atitude cometida por mim, agente público, que resvalou nele, certo? Ele aceitou o dinheiro desviado por mim. Então, nós dois, nesse caso, seríamos alcançados pela lei de improbidade. No mais, os meus amigos vão dar prosseguimento aos artigos posteriores. O artigo 4º fala que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de impessoalidade, legalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são feitos. Como a gente pode observar quando fala que são obrigados, já consta que não há uma facultatividade, e sim uma obrigação. Em relação a velar sobre esses atos, necessita de um cuidado maior em relação a isso. E perante a administração pública no exercício de suas funções, o agente tem que agir com legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade em tudo que lhe for posto. O artigo 5º, ele fala que ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dá-se o integral ressarcimento do dano. Então, destrinchando esse artigo, ele fala sobre a possível lesão ao patrimônio público. Então, quando a gente fala de ação ou omissão, a ação seria quando o agente agiu para que ocorresse tal fato. E a omissão é quando ele deixa de fazer algo e aí o patrimônio público é lesionado. Pode ser de forma dolosa ou culposa, como fala no artigo, que é quando há intenção ou há não intenção do fato. E do agente ou de terceiro é quando o agente pratica ou um terceiro qualquer vai praticar
esse fato que vai lesionar o patrimônio público. Vai se dar o integral ressarcimento do dano, como se fala no artigo. Então, se foi X o dano, vai ser pago com X também. Não vai haver menos X. Não vai ser parcial esse ressarcimento. Segundo o artigo 6º, no caso de enriquecimento ilícito do agente público ou terceiro beneficiário, passam a perder os bens ou valores que foram acrescentados em seu patrimônio. Segundo o artigo 7º, quando algum ato de improbidade venha a causar lesão ao patrimônio público ou facilite o enriquecimento ilícito, a autoridade administrativa responsável poderá apresentar ao Ministério Público um inquérito para bloquear os bens do apontado. Segundo o artigo 8º, o sucessor do mesmo que venha a causar lesão ao patrimônio ou se enriquecer ilicitamente está sujeito à aplicação da lei até o limite ao valor da herança. De acordo com o artigo 12 da Lei de Improbidade, o seu caput traz que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Existem 3 tipos de penalidades que podem ser aplicadas. Essas são suspensão dos direitos políticos, multa e proibição de contratar com o poder público. De acordo com o inciso 1º do artigo 12, ele traz a hipótese do artigo 9º, que fala sobre o enriquecimento ilícito. No enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos é de 8 a 10 anos, a multa é de até 3 vezes o valor do dano e a proibição de contratar com o poder público é de 10 anos. De acordo com o inciso 2º do artigo 12, ele traz a hipótese do artigo 10, que fala sobre o prejuízo ao erário. No prejuízo ao erário, a suspensão dos direitos políticos é de 5 a 8 anos, a multa é de até 2 vezes o valor do dano e a proibição de contratar com o poder público é de 5 anos. No inciso 3º, ele fala sobre atentar contra os princípios da administração pública. E neste, a suspensão dos direitos políticos é de 3 a 5 anos, a multa é de até 100 vezes a remuneração do agente e a proibição de contratar com o poder público é de 3 anos. Esse artigo ele fala da condição de posse e exercício de um cargo público, certo? Essa condição é a apresentação da declaração de bens e valores que compõem o patrimônio privado do agente. Quando quer entrar no serviço público, o agente tem que apresentar essa declaração de bens e valores do patrimônio que ele tem. O parágrafo 1º vai dizer o quê? Que essa declaração abrange os valores e os bens do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de qualquer outra pessoa que seja dependente desse agente. O parágrafo 2º, ele vai falar da atualização, que a atualização tem que se dar, tem que ser anualmente e quando se deixa o cargo. O parágrafo 3º, ele fala sobre o descumprimento de tal ação, de tal apresentação da declaração. Esse descumprimento vai levar à demissão, que é a pena no caso de quem descumprir, a demissão, entendeu? O parágrafo 4º vai falar que a declaração pode ser entregue, aquela que faz do imposto de renda. O artigo 14 da lei diz que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade. No primeiro parágrafo do artigo 14, diz que a representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Já no artigo 15, diz que a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência do procedimento administrativo para apurar a prática do ato de improbidade. O parágrafo único do artigo 15 diz que o Ministério Público, o Tribunal ou o Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. O artigo 16 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, função ou emprego da administração pública, direta, indireta ou funcional. O parágrafo 1º fala sobre o emprego do sequestro, de acordo com o artigo 822 e 825 do Código de Processo Civil. O artigo 822 fala que se o executado cometer algum ato que sua abstenção seja obrigatória por lei ou contrato, o exequente tem que requerer ao juiz um prazo para o executado desfazê-la.
E o artigo 825 fala que a expropriação consiste na adjudicação, alienação e apropriação de bens e rendimentos de empresas ou de estabelecimentos e de outros bens. No parágrafo 2º, fala que, se for o caso, o pedido deve constar a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas no exterior. Há de se destacar que a Lei de Improbidade Administrativa buscou preservar a disponibilidade dos interesses públicos e vedou expressamente no seu artigo 17, parágrafo 1º, a realização de transação, acordo ou conciliação nas ações de apurações dos atos de improbidade. Dessa proibição legal, pode-se concluir que também não há possibilidade de desistência da ação por parte do postulante, embora não haja previsão normativa expressa nesse sentido. O mesmo espírito de proteção do patrimônio público, de garantia da efetividade e integralidade de recomposição dos valores desviados do erário, também está consignado no artigo 17, parágrafo 2º da Lei 8.429 de 92, segundo o qual a Fazenda Pública deverá promover as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público, ainda com o escopo da proteção do patrimônio público, até a determinação no artigo 17, parágrafo 5º da Lei 8.429 de 92, segundo o qual a propositura da ação de improbidade prevenirá a jurisdição do juiz de todas as causas posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir e o mesmo objeto. A instituição de prevenção do juiz de ação de improbidade em relação às demais ações judiciais com objetos similares visa afastar a possibilidade de trâmites em ações conexas em juízos diversos que pudessem resultar em decisões judiciais conflitantes. Constata-se também no artigo 17, parágrafo 6º, que a ação judicial deverá ser instruída com documentação robusta, reveladora de indícios suficientes da existência de ato de improbidade ou com fundamentos consistentes acerca da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Para evitar o ajuizamento de ações sem fundamento, houve a instituição de uma fase preliminar de defesa prévia a ser seguida antes do recebimento da petição inicial, de acordo com o artigo 17, parágrafo 7º. Primeiramente, o juiz notificará o requerido para apresentar a manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentações e justificações dentro do prazo de 15 dias. Isso trata-se do juízo de admissibilidade da ação civil de improbidade, cujo descumprimento acarretará na nulidade do processo. Da posse das manifestações do requerido, o juiz poderá, em decisão fundamentada, rejeitar a ação de improbidade, desde que caracterizada a inexistência do ato de improbidade, a inadequação da via eleita ou a impossibilidade de julgamento do precedente da ação. De modo contrário, havendo indício da prática do ato de improbidade, o juízo receberá a petição inicial e determinará a citação do réu para apresentar a contestação, ficando facultado o requerido impugnar tal ato judicial por meio de agravo de instrumento. O objetivo da Lei de Improbidade Administrativa está no parágrafo 12 do artigo 17, que determina, em qualquer fase do processo, constatada inadequação da ação de improbidade, o juiz irá instigar o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 267 do Código de Processo Civil. O artigo 18 da Lei 8.429 de 92 diz que a sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens conforme o caso em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Esse artigo ele é bem claro, fica bem clara a explicação dele, ou seja, o agente que adquirir de forma ilícita vai ter que, a sentença vai determinar o pagamento do valor que a pessoa adquiriu ou a reversão dos bens em favor de pessoa jurídica que foi prejudicada pelo ato ilícito que o agente cometeu. O artigo 19 diz que constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário
quando o autor da denúncia o sabe inocente. Ou seja, eu fazer uma denúncia de que um agente público cometeu o ato de improbidade administrativa, sabendo, eu tendo a consciência de que ele não cometeu esse ato. A pena de detenção de 6 a 10 meses e multa. E o parágrafo único diz que, além da sanção penal, que no caso, se eu fizesse essa denúncia contra alguém sabendo que não é uma denúncia válida, que não é verdade, além de sofrer uma sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem de que houver provocado a pessoa. Agora vamos falar do artigo 20. Vou ler o artigo para a gente poder entender melhor. Esse artigo basicamente fala da perda da função pública e da suspensão dos direitos políticos. O artigo diz: a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Existe um entendimento jurisprudencial atualizado sobre a perda da função pública. O que é isso? O agente público perderá o cargo que estiver exercendo no momento da aplicação da pena. O que é isso? Um exemplo disso é um auditor fiscal. Ele se candidata a prefeito e ganha a eleição. Ele deixa o cargo de auditor fiscal para se tornar prefeito. Durante o mandato de prefeito, ele comete um ato de improbidade administrativa. Ocorre o processo e tal, só que na sentença, quando sai a sentença condenatória, o mandato dele já tinha acabado, ou seja, acabou o mandato, ele voltou ao papel de auditor fiscal. Na sentença, ele pode perder o cargo público como auditor fiscal, ainda que tenha cometido improbidade quando prefeito. É isso que acontece. Já na suspensão dos direitos políticos, se a sentença for silente, ou seja, se não arbitrar o prazo de suspensão dos direitos políticos, irá se aplicar o menor prazo previsto. O que isso significa? Se um agente público comete um ato de enriquecimento ilícito, a suspensão é de 8 a 10 anos. Mas se a sentença for silente, se o juiz não arbitrar nenhum prazo, ele só cumpre os 8 anos. Já no parágrafo único do artigo 20, diz que a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a instrução processual. O que isso significa? Esse afastamento é um afastamento preventivo, ou seja, toda vez em que o juiz visualizar que o agente público pode atrapalhar o andamento de um processo, esse agente será afastado das suas atribuições, porém ele não vai parar de receber a sua remuneração. Ele vai ser afastado e continuar recebendo a remuneração, porque isso se trata de uma medida cautelar e não de uma pena. Se fosse uma pena, ele seria afastado de forma absoluta, não seria uma forma preventiva. Eu vou tratar das hipóteses da aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. No caso de um agente público ou um agente vinculado à administração pública praticar um ato de improbidade administrativa, ele será sancionado com as penas previstas nessa lei, independentemente se houve ou não dano ao patrimônio público, salvo se a pena prevista para aquele ato praticado for de ressarcimento ao erário. Aí depende da apuração do dano causado. Independe também da aprovação pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. Sendo assim, as cenas são aplicadas de maneiras autônomas. Caracterizou o ato, aplica-se a pena. E no caso do ilícito, cabe ao Ministério Público, de ofício ou a requerimento, instaurar inquérito policial para o procedimento administrativo da apuração desse ato de improbidade administrativa. Bem, vamos tratar agora do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. No inciso 1, nós temos a prescrição relativa àqueles agentes públicos temporários que não possuem vínculo efetivo com a administração. Após o término desse vínculo, é que essa prescrição começa a contar, essa prescrição que é de 5 anos. Por que após o término do vínculo? Porque o agente público, um governante que está no poder, ele tem condições de manipular a máquina pública para não deixar com que essas ações sejam encaminhadas, ok? No caso de haver reeleição desse agente público, da onde conta essa prescrição? A prescrição vai contar a partir do término do segundo mandato. Isso é um entendimento do STJ. No inciso 2, nós já temos agora a contagem da prescrição para os agentes
públicos efetivos. O prazo conta da mesma forma que o prazo da pena de demissão. Existe a Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, e a maioria dos estados copia as regras dessa lei, né, as normas dessa lei. O prazo, de regra geral, é de 5 anos, de acordo com a Lei 8.112, via de regra, e as leis estaduais, dos servidores públicos estaduais, geralmente adotam esse mesmo prazo da Lei 8.112. Né? No inciso 3, envolve as entidades onde o erário concorre com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, e aquelas entidades que receberam subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício. Para essas entidades que têm uma participação de mais de 50% do patrimônio da receita anual do erário, o prazo prescricional também conta de 5 anos da data de apresentação à administração pública da prestação de contas final, ou seja, essa empresa acabou de atuar perante a administração pública, esse prazo prescricional conta até 5 anos. Okay? Existem 2 observações com relação à prescrição da Lei de Improbidade Administrativa. A primeira observação é com relação aos terceiros, os particulares, que efetuaram em conjunto com o agente público alguma violação referente à improbidade administrativa. Né? Então, qual o prazo prescricional para esses terceiros, para esses particulares? Porque o terceiro, ele nunca vai participar sozinho de uma ação de improbidade administrativa, ele sempre vai ter que estar associado a um agente público. Então, o prazo que vai contar para o particular, para o terceiro, é o mesmo prazo que conta para aquele agente público que cometeu o ato. E existe outra observação que é com relação à prescrição intercorrente, que é aquela prescrição que conta no decurso do processo. Não existe prescrição nesses casos.